Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui com a nossa gravação da resolução das questões do MPF no último concurso. Se você ficou com dúvida, espero que você esteja gostando. Se ficou com dúvida dos vídeos anteriores, mande a dúvida que a gente continua tratando aqui. O importante é você não ir para a prova sem saber qualquer coisa. Processo civil hoje no MPF é uma matéria para te ajudar, não é uma matéria para te atrapalhar, porque nós temos, como a gente já explicou aqui, um contexto de prova em que a mesma examinadora acumula civil e processo civil, e geralmente as questões de civil têm sido mais profundas. Então, processo a gente tem que estar afiadíssimo para garantir as 10 questões que virão, ok? Vamos lá, questão 89. Com a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, é entendimento do STJ que a ausência de citação em ação de nunciação de obra nova dá ensejo ao ajuizamento de ação rescisória para desconstituição do julgado nos termos do artigo 966 do CPC. Já estou atualizando os artigos aqui para você. Letra B. Consoante entendimento do STJ, o prosseguimento da ação de improbidade administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 21, inciso 2 da Lei 8429/92, que é a Lei de Improbidade. C. É entendimento sumulado do STJ que a míngua de qualquer prova documental, a prova exclusivamente testemunhal, revela-se suficiente à comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. E D. Consoante a nova sistemática do processo satisfativo, introduzida a partir das leis 11.232/2005 e 11.382/2006, a defesa do executado, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, artigo 525, ou embargos da execução do título, artigo 914, tem ordinariamente efeito suspensivo. E aí? Faça uma pausa aqui, pense na sua resposta antes de continuar. Pessoal, a resposta é a letra B, e essa era uma questão para você 100% fazer por eliminação. O certo aqui era fazer por eliminação. Se você é desses que viu nunciação de obra nova na letra A e já botou a mão na cabeça e falou: para que eu estou vendo nunciação de obra nova? Quando que o MPF vai entrar com ação de nunciação de obra nova? Eu sei, a gente fica revoltado quando o examinador coloca uma questão que é dissociada da atividade fim da instituição na qual a gente quer entrar. Mas isso acontece. Se você fez isso, você fez uma besteira. Por quê? Você não precisava saber nada de enunciação de obra nova aqui, nada. A letra B é óbvia. Não há, a decisão do Tribunal de Contas não é condição de procedibilidade da ação de improbidade. É evidente que não é. A decisão, nem a decisão na ação penal é condição de procedibilidade, nada. Isso aqui era um mero conhecimento da noção de que todas as instâncias de responsabilidade são autônomas entre si. Criminal, administrativa, civil, improbidade. Cada uma segue seu próprio rumo. Então, uma não fica esperando a outra para decidir. Então não tem nada a ver aqui aprovação ou rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União. Então era isso mesmo que estava na letra B. O prosseguimento da ação de improbidade independe da aprovação ou rejeição de contas. Então, estava bem claro isso aqui, você não podia ter vacilado. O que pode ser o risco aqui? É a pessoa ler independe como depende, ler rápido e falar depende, e aí achar que isso está incorreto, marcar, opa, incorreto. Cuidado com essas coisas de não, de independe, de não é, de exceto. Muito cuidado. Mais uma vez é uma questão para você ler com calma. Então está corretíssimo. O prosseguimento da ação de improbidade independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas. Fique esperto com essa leitura aqui para você não errar fácil. Nós vamos tratar das outras alternativas, é claro. A doutrina, o problema da letra A era o seguinte, foi uma sentença que transitou em julgado com ausência de citação. Você sabe que a ausência de citação implica querela nulitatis. Então, a alternativa diz, na ausência de citação, você pode fazer ação rescisória
para desconstituir o julgado. Essa alternativa, na verdade, é uma polêmica. Há uma discussão para saber se o vício de citação pode ou não pode ser alegado em ação rescisória, ou se você dependeria da ação de querela nullitatis. A alternativa considerou que você teria que entrar com a ação de querela nullitatis e por isso julgou incorreta a assertiva, dizendo que cabe ajuizamento de ação rescisória. Eu devo dizer que hoje isso aqui geraria no mínimo um recurso, porque existe polêmica jurisprudencial sobre essa questão. O STJ se inclina para não aceitar a ação rescisória. Eu coloco aqui para vocês o agravo regimental no RESP 408-703, julgado em 2015, dizendo que a ação declaratória de nulidade é a via adequada para alegar vício ou ausência de citação. E aí, no RESP depois 1333887, a ausência de citação não convalesce com a prolação da sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do artigo 485 do CPC, atualmente artigo 914. Que regula, atualmente artigo 966 do CPC, que regula o cabimento da ação rescisória. Então, nesse RESP 1333887, o STJ disse explicitamente que, como o rol de cabimento da ação rescisória é exaustivo, não caberia rescisória nessa situação, e sim a ação ordinária de impugnação. O STJ não aceitou rescisória. Depois aqui eu coloquei para vocês o RESP, o agravo regimental no RESP 311-216, dizendo o STJ já concluiu que a sentença proferida em processo nulo por falta de citação deve ser atacada pela ação prevista no 486 do velho CPC, que a ação ordinária de impugnação não é a ação rescisória. Então, o STJ se inclina para não aceitar a rescisória, mas há jurisprudência aceitando. Por isso que essa alternativa foi considerada errada na época, mas hoje, sem dúvida nenhuma, ela daria ensejo a recurso, ok? Letra B foi a alternativa considerada certa. De fato, não há condicionamento entre as instâncias, já comentamos isso. Eu coloco aqui para vocês o RESP 1504007 do ministro Herman Benjamin, que diz lá, inclusive citando um parecer do MPF e dizendo, nos termos do artigo 21.2 da Lei de Improbidade, a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade independe da aprovação ou rejeição de contas do agente público pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Assim, não há qualquer vinculação entre a decisão proferida pelo Tribunal de Contas e o ajuizamento de ação de improbidade perante o Poder Judiciário. Mesmo que o Tribunal de Contas absolva o safado, diga que não tem problema nenhum, que foi tudo certo, a ação de improbidade ainda pode prosseguir. É isso que o STJ decidiu nesse acórdão, com base no princípio da independência de instâncias. Então, não tem problema nenhum. E se o Tribunal de Contas condenou, formou o título executivo, pode fazer ação de improbidade? Pode, continua o STJ no mesmo julgado. O fato de existir um título executivo extrajudicial decorrente da condenação proferida pelo Tribunal de Contas da União não impede que os legitimados ingressem com ação de improbidade administrativa, requerendo a condenação da recorrida nas penas constantes no artigo 12. Então, não há bis in idem, não há argumento de bis in idem, não há argumento de questão de condição de procedibilidade. É 100% possível que você toque a ação de improbidade no safado, mesmo que o Tribunal de Contas tenha condenado, absolvido, feito o que for, a ação de improbidade é autônoma. Era isso que dizia a letra B, então ela estava correta. Letra C. A letra C é uma questão bem fácil, o único problema é que ela trata de matéria previdenciária, então quem estuda só para o MPF muitas vezes não estuda previdenciário e aí acaba
perdendo uma questão simples assim. A letra B dizia que na falta de prova letra C dizia que na falta de prova documental cabe prova exclusivamente testemunhal para provar a atividade rurícola. Eu sei, devia cair previdenciário no MPF, né? Para efeitos práticos devia, viu? Não chore, mas devia. A gente trata com muito previdenciário. Eu sei que já é muita matéria, mas lamento, devia cair, não cai, por isso muita gente não estuda previdenciário. O texto da letra C é o oposto da súmula do 149 do STJ. A súmula 149 diz: a prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção do benefício previdenciário. Então, se você não sabia, agora você sabe, porque assiste o canal do Vitorelli, como dizia lá aquele programa infantil. Eu sei que o pessoal não estuda isso, mas isso foi considerado uma questão processual, infelizmente. É isso que acontece. E por fim, a letra D, eu adaptei aqui para o novo CPC, ela continua cabível aqui no novo CPC. Ela diz que a defesa do executado, seja em impugnação ao cumprimento de sentença, seja em embargos à execução de título extrajudicial, tem efeito suspensivo. E o artigo 919 e o artigo 525, parágrafo 6º do CPC, dizem exatamente o contrário. Artigo 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. E o 525, parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação. O que pode acontecer aqui é o executado pedir a atribuição de efeito suspensivo, mas ele não tem a prerrogativa de obtê-lo automaticamente, o que é correto, devia ser assim, inclusive na apelação. A apelação não devia ter efeito suspensivo. No projeto original do novo CPC ela não tinha, isso foi mudado no finalzinho. Hoje a apelação é o único recurso que tem efeito suspensivo automático. A defesa do executado, seja na execução por título extrajudicial, seja no cumprimento de sentença, não tem efeito suspensivo automático. O devedor, o executado, deve pedir esse efeito suspensivo, que vai ser dado como tutela de urgência. O juiz vai ter que avaliar os requisitos da tutela de urgência para saber se cabe a concessão do efeito suspensivo. Ok? Então veja aqui qual é a lição dessa questão. Nós temos que prestar bastante atenção na possibilidade de fazer por eliminação as questões de processo civil. Ok? É isso aí, mais uma questão resolvida. Continue estudando. Obrigado, até a próxima.